Olá pessoal, Felipe aqui, Felipe Rischini, médico do time de resposta rápida aqui em mais uma aula com vocês. Hoje eu vou falar de um equipamento dos que eu mais gosto de usar no manejo da via aérea, dos que eu acho mais importante e necessário. Hoje não temos slides aqui, essa próxima parte aqui do curso, ela é menos teórica, um pouco mais prática, vai dar para a gente discutir um pouco mais do que a apresentação de aula. Eu queria começar falando para vocês hoje do nosso equipamento chamado Buji. O Buji, ele é um guia elástico, na verdade não é elástico, né? Ele tem essa propriedade de manter o formato, ele tem uma certa elasticidade, né? Mas ele não é propriamente elástico, ele não estica, ele é rígido, né? Ele é um plástico com um formato assim que ele mantém um certo formato conforme a gente manipula ele. E o Buji, ele tem algumas variações de tamanho. Eu vou explicar hoje um pouco por que a gente gosta tanto do Buji. Vocês vão ver em livro de manejo de via aérea, em livro de emergência, em livro de anestesiologia, porque tanta gente gosta tanto do Buji, como usar da principal forma e algumas ideias ali sobre Buji. Aula rápida, objetiva. Nossa ideia aí é apresentar coisas básicas para vocês de via aérea. Bom, esse aqui é um Buji de 70 centímetros, são as duas possibilidades. Coube aqui inteiro na câmera, 70 centímetros. Temos também aqui um Buji que está fechado, aqui um Buji de 60 centímetros, um pouquinho menor. E esse aqui é o jeito que ele vem fechado, né? Então ele vem retinho. E uma característica importante do Buji é que ele tem essa ponta, com esse ângulo. Ele tem um ângulo de ação, aqui está um pouco brilhando, mas aí dá para ver aqui no formato do tal do taco de hóquei. Esse meu aqui que eu já usei e que eu guardo para explicar, ele tem aqui, ele está um pouco curvado, né, porque ele já foi utilizado, mas a ponta dele mantém esse ângulo de ação em taco de hóquei, com o objetivo de buscar a via aérea. Ele tem algumas marcações também de distância, de tamanho. Então ele tem uma marcação a cada 10 centímetros. Aqui está a primeira, é uma marcação de 10 centímetros. Esse aqui tem marcações de 5 também. Aí aqui mais 10 centímetros da ponta. Esse outro aqui só tem marcações, tem as primeiras marcações de 10 centímetros e depois algumas de 5 também. Importante do Buji, primeira coisa, conhecer ele, então, esse formato, essa elasticidade que ele tem. Esse aqui, se eu dobrar aqui, ele segura um pouco o formato, eu não dobrei muito, né? Esse aqui tá novo, vou manter ele dessa forma. E o que eu queria mostrar para vocês que é importante. Eu vou usar isso aqui para pegar uma via aérea, principalmente que eu não estou vendo. Então, eu tenho dificuldade para ver corda vocal. Você está naquela situação que você laringoscopou, viu o epiglote, você vai passar, por exemplo, rente à epiglote. Então, aqui está a epiglote, você passa rente a ela e você consegue, com a manipulação do Buji, mesmo aqui por cima, pensa no formato da boca, pegar ela bem anteriorizada. O que algumas vezes é difícil com o tubo. Então, você consegue pegar aquela via aérea que está bem anterior. Com a epiglote caída, você consegue introduzir o Buji, por causa desse formato do taco de hóquei dele. Você consegue também pegar uma via aérea que você não está vendo nada. Você pode tentar passar o Buji. Você não está vendo nada, você vai colocar o mais anteriorizado possível e passar. Mas aí você me fala, bom, mas como que eu vou saber se está entubado, se está numa via aérea ou não para eu entubar o paciente? Tem duas estratégias principais para você saber se colocou ele na via aérea e não no esôfago, que é outra possibilidade. Na via aérea, a primeira coisa é mais sensível. Nas primeiras vezes que eu usei o Buji, sinceramente, eu não consegui perceber, que são o tique das cordas vocais, dos anéis traqueais. Então, primeiro vai passar pelas cordas vocais, e aí depois você vai conseguir sentir um treme-treme aqui dos anéis traqueais, como se você passasse o Buji aqui nos dedos. É mais ou menos essa sensibilidade. Então, se eu for perceber, passando o Buji aqui no dedo, é uma coisa mais fina. Não é tão simples de perceber. Você tem que estar tremendo menos do que o treque-treque aqui da mão, porque senão você não vai conseguir sentir.
Na primeira vez que eu usei o bugie, e muitas vezes era uma situação de emergência, que você não consegue ver nada. Eu, sinceramente, não consegui. Nas últimas vezes, assim, depois tomei bastante com bugie já, ultimamente eu sinto bem anel traqueal, não tenho muita dificuldade quanto a saber se tá lá. Ou você viu ele passar, né? Se tiver ali um Cormac 2, você tá conseguindo ver alguma coisinha de corda vocal, você consegue ver ele passando pela corda vocal, não tem dúvida. E aí depois passa, ou se for às cegas, passa, sentiu o track-track, sentiu o track-track, passa tubo, sempre checar com um capnógrafo, com formato de onda, que é o que a gente recomenda aqui, que é o que a gente usa, e é o que eu recomendo que vocês usem também, que vocês procurem se tem no seu serviço e procurem usar se tiver. Se você não sentiu o track-track, então não sentiu esse treme-treme aqui de passando nos arcos, nos anéis traqueais, pode ser que esteja no esôfago. A diferença do esôfago, além de ser liso, você vai passar e não vai sentir nada, né? Vai passar como se estivesse passando no braço, você não vai sentir nada. Além disso, você vai caber o bugie inteiro dentro do paciente, porque vai atravessar o esôfago, vai continuar entrando pelo estômago e não vai ter nenhuma resistência. Com o bugie na via aérea, depois que você passou a traqueia, vai imaginando aí a anatomia da via aérea, ele vai entrar lá no brônquio fonte direito e ele vai a via aérea vai se dividindo em calibres cada vez menores, até que ele vai encaixar numa via aérea de calibre tão pequeno que ele não passa. A única orientação que é importante isso aqui encostado e fazer algum movimento nessa via aérea, provavelmente não gera lesão. Até porque essa ponta dele aqui é uma ponta traumática. Mas se você fizer uma força muito exagerada, você já sabe que tem resistência porque ele não passa no calibre dessa via aérea. A força muito aumentada pode gerar lesão da via aérea, gerar escape de oxigênio até um pneumotórax. Certo? Então não recomendamos aí que faça muita força. Então, sentiu alguma resistência, se tem resistência, já não está no trato gastrointestinal, já não está lá no estômago. Sentiu resistência, é uma resistência elástica, né? O tórax, a via aérea vai se movimentar, uma resistência que vai e volta, está lá na via aérea. Não sentiu resistência nenhuma, foi passando devagarinho, com calma. E ele não teve resistência, pode tirar e tentar passar de novo, porque foi por esôfago. Tudo bem? Como que eu uso ele em relação ao tubo? Então, eu passei lá o meu bugie. O próximo passo seria pedir para um auxiliar na outra ponta. Então, a ponta que está aqui angulada, está lá dentro da via aérea do paciente. Ele vai pegar um tubo e vai colocar aqui, tipo técnica de Seldinger para passar acesso central. Você vai passar o tubo por entre o bugie. Vai introduzindo. Na hora, vai introduzindo, passa pela boca, não deixa aqui o balonete encostar nos dentes para não rasgar o balonete, não ter problema depois de ter que trocar o tubo. E na hora que ele estiver próximo de passar ali na região de glote, laringoscopa de novo para facilitar a passagem do tubo. Coloca o tubo até a marcação adequada, que a gente já viu que entre a corda vocal tem que ficar entre essas duas marcações, sendo que aqui está o balonete, passou o balonete, corda vocal aqui, tá ótimo. Foi colocado, retira o bugie, paciente entubado. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Eu vou falar rapidamente sobre algumas outras estratégias. Tem a estratégia de você estar sozinho e você já deixar o tubo já pronto aqui no seu bugie. Então você já coloca o tubo, vou colocar aqui por trás que é mais fácil, que não tem a angulação. Então você já deixa o tubo aqui no bugie e faz a laringoscopia, passa a ponta do bugie, depois pega o tubo e passa. E existe também uma técnica que você coloca, você vai fazer aqui um formato de D, e você vai usar o próprio tubo para fazer você vai usar o próprio tubo para fixar aqui o bugie. E ele vai você colocando ele aqui no olho de Murphy. E ele vai ficar nesse formato aqui. Eu particularmente não gosto. Eu acho que eu perco a sensibilidade da ponta do bugie. E eu não sinto se realmente está na corda vocal. Eu acho que eu perco a ação do bugie, porque eu acho que ele fica muito pequeno. E eu gosto do só bugie. E passei o bugie,
tenho tempo ali de conseguir depois passar o tubo. Isso aí leva segundos, e se for uma equipe treinada, acaba sendo quase que instantâneo. Então eu realmente prefiro passar o bugie e depois passar o tubo por ele. Acho que acaba sendo até mais rápido para mim, pela facilidade que eu tenho de lidar com isso. Uma outra estratégia importante que eu preciso que vocês saibam. Passou o bugie, na hora que você vai passar o tubo, mesmo fazendo a laringoscopia, é muito comum o tubo enroscar. Nessa situação, o tubo enroscou. Você está aqui de frente para o paciente, o tubo enroscou, você vai girar o tudo aqui, todo esse complexo tubo-bugie, em sentido anti-horário. Sentido anti-horário, girou, introduz mais um pouquinho do tubo, você vai ver que ele vai diminuir a resistência, pode voltar que agora ele vai. Tá certo? Essa dica é uma dica muito valiosa. Já teve situação de eu ser chamado pelo time de resposta rápida para avaliar uma via aérea e a gente consegue ver a via aérea, não consegue passar o tubo, acha que tem estenose de traqueia. Era só a posição de bugie, conseguiu passar lá, fez a rotação e conseguiu passar o bugie sem muitas dificuldades. Então, tá lá difícil, duro, rotação de 90 graus em sentido anti-horário que o tubo vai passar. Posso usar a bugie para fazer troca de tubo? Então, o paciente está lá com um tubo e o cuff arrebentou, o cuff estourou, passou no dente lá, machucou. Eu posso usar. Nessa situação, não é muito comum em hospitais mais modernos, particulares. Em hospital público, às vezes precisa utilizar o bugie mais de uma vez. Às vezes tem um bugie mais velho lá que já foi esterilizado e ele não é tão duro que nem esse, ele fica mais molinho. Isso aqui tranquilo, né? Ele tem 70 centímetros, você passa o bugie, tira o tubo antigo, o bugie fica lá na traqueia servindo como guia. Ele não serve para isso, ele é um guia de intubação, mas pode ser usado ali para troca de tubo. Uma outra coisa interessante do bugie é usar ele na via aérea cirúrgica, na via aérea com bisturi. Localizou lá a membrana cricotiroideia, né? Aqui a membrana cricoide, que fica logo acima da cartilagem cricoide. Você vai fazer a incisão e logo depois da incisão, a gente vai pode discutir um pouco mais para frente via aérea cirúrgica, você passa o bugie para servir de guia para sua cânula. Pode ser, no caso, até a orotraqueal mesmo, um tubo orotraqueal de tamanho adequado. E você passa aqui na via aérea cirúrgica do paciente com uma estratégia, né? Uma via aérea cirúrgica de salva-vida, no paciente que está evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Mas é interessante também o bugie para essas outras, pode ser usado inclusive para essas outras, com esses outros objetivos. Finalizando agora já aqui a aula, é uma dica rápida, né? A gente consegue falar também algumas coisas sobre o bugie. O formato dele na hora da intubação, geralmente eu dou essa curvada, porque eu consigo colocar isso, deixar a ponta aqui traseira dele exposta para o meu colega, para o meu ajudante passar o tubo. Ela fica exposta aqui, mais fácil para ele encaixar o tubo. Eu consigo ajustar ali, né? Então essa curvatura que ajusta o ângulo da boca. Principalmente aqui nessa primeira marca, a de 10 centímetros. Então ele já tem essa marca aqui de poucos centímetros, que tem aquele formato de taco de Hocking. Na paciente que tem uma via aérea muito difícil, eu dou mais uma curvadinha aqui nessa marcação de 10 centímetros. Na marcação de 10 centímetros vai dar mais ou menos isso aqui, a distância entre a boca e a valécula do paciente. Então eu consigo ajustar esse ângulo que está me dificultando ver a via aérea. E com isso o bugie busca lá a via aérea por mim. O bugie é muito interessante. Eu consigo fazer intubação às cegas com ele, numa situação que eu não conseguiria ver nada da via aérea. Provavelmente com o tubo eu não consegui ter certeza alguma da passagem do tubo, não ia ter nenhum indicativo. E com o bugie eu consigo até ter alguma certeza de que esteja lá sentindo usar os anéis traqueais. Então, acho que é uma ferramenta muito importante, necessária para um serviço que faz o atendimento ali de manejo de via aérea. Pessoal, dúvidas coloquem nos comentários. Em breve temos mais algumas dicas aí para vocês. Um abraço a todos e continuem acompanhando o curso.